Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esse verso das Escrituras, esse verso maravilhoso das Escrituras que demonstra o grande amor de Deus, estamos iniciando mais uma live e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa falar com você de uma forma profunda e poderosa nesses momentos que estaremos aqui. Vamos à palavra, mas também estaremos fazendo a oração da fé logo após a mensagem. E você que desejar fazer o seu pedido de oração, aí digitar no seu celular, o Jefferson, o Daniel, a Isa, estarão anotando o seu pedido de oração e estaremos colocando no altar de Deus no momento da prece, tá bom? Então, se você desejar, faça isso no decorrer do programa. Na palavra de Deus, nós encontramos na segunda carta ao Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, um versículo que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que conheça as Escrituras, né? Apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Ou seja, que não haja reprovação na nossa vida, daquilo que fazemos, daquilo que falamos, das nossas atitudes. Que estejamos diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que conhece as Escrituras. É importantíssimo nós conhecermos a palavra de Deus. Nós lemos a palavra, conhecermos os seus ensinos, a história de Israel, seus profetas, seus juízes, seus patriarcas. No Novo Testamento, os evangelhos, os apóstolos, as igrejas. É importante conhecermos as promessas de Deus. Mas muito mais importante é nós vivermos aquilo que nós lemos. É nós experimentarmos a palavra de Deus na nossa vida. Em 2 Coríntios, na carta aos 2 Coríntios, nós encontramos no capítulo 3, versículo 6, na parte B do versículo diz: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, de nada adianta nós apenas conhecermos, mas praticarmos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, experimentar na nossa vida, no nosso viver, a palavra de Deus. Jesus mesmo disse que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É ouvir, guardar no coração e viver a palavra. Praticar a palavra de Deus. Experimentar o poder de Deus na nossa vida. Ter experiência com Jesus, pois a palavra de Deus é viva. Ela é real, ela é poderosa. Então, de nada adianta eu apenas conhecer a letra, mas eu tenho que experimentá-la na minha vida. E aí, a importância de viver a palavra, de praticar, de orar, de buscar a presença de Deus, de experimentar a graça de Deus no nosso viver. É importante nós termos um relacionamento com Deus. Ter aquele momento diário,
um devocional com Deus, de adorar a Deus, de orar, ali, naquele espírito, ler a palavra de Deus, porque aí o nosso relacionamento com Deus, ele torna-se real, vivo, poderoso, gostoso, abençoado. E é importante nós experimentarmos isso na nossa vida. Porque muitas pessoas conhecem somente a palavra, a letra, mas não pratica. Quando Jesus disse errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, ele estava querendo dizer que muita gente só conhece a letra, os fariseus só conheciam a letra, mas não conheciam o poder de Deus. E nós conhecemos o poder de Deus quando temos um relacionamento com Jesus, no nosso devocional, na nossa adoração, na nossa oração, na nossa leitura da Bíblia. Nós vamos tendo comunhão com o Espírito Santo. Aí o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Nós cantamos com unção, com poder. Nós testemunhamos com autoridade. Nós falamos de Jesus para alguém com convicção, porque nós não conhecemos apenas a letra, nós conhecemos o poder de Deus no nosso viver. Quando nós oramos por alguém, quando alguém reclama, fala de um problema, fala de uma necessidade, de uma enfermidade, de uma dor, de uma tristeza, de uma decepção, nós temos ousadia para orar e dizer para a pessoa: Deus vai te abençoar, porque nós não conhecemos apenas a letra, nós conhecemos o poder de Deus. Então é importante você conhecer as Escrituras e experimentá-la na sua vida, experimentá-la no seu viver. E aí você tem autoridade para falar, fala com ousadia, né? Evangeliza com ousadia. E é isso que é importante. Deixa-me falar. Esses dias eu fiz uma visita em uma casa e cheguei e observei que a Bíblia estava aberta no Salmo 91. E a página estava toda amarela. Com certeza já há anos aquela Bíblia não era lida, porque você percebia a poeira, o amarelo da página. Uma Bíblia aberta não tem poder nenhum. Seria como um patuá, como um amuleto. A pessoa coloca lá a Bíblia de lado porque acha que vai ficar protegida de pesadelo, protegida do inimigo. Não, meu irmão. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, crer nas suas promessas, ter experiência com Deus, e aí com certeza o diabo se afasta de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, o diabo foge de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, né? O pesadelo desaparece, porque o poder das Escrituras, o poder da Bíblia Sagrada, está em você conhecer e experimentar nas promessas de Deus. Recordo de um livro de Martinho Lutero que dizia que o inferno, os demônios, as potestades tremem quando um cristão, por mais fraco que seja, dobra o seu joelho para orar e falar com Deus. Então, Satanás, o diabo, o mal, as potestades, elas se afastam daquelas pessoas que creem na palavra, que leem a palavra, que têm experiência, que procura falar com Deus, viver com Deus. É importante isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem lido as Escrituras? Tem tido momento de adoração? Momento de oração? É importante você adorar a Deus. Escolhe um horário, seja de manhã, seja à noite, seja de madrugada. Que você adore a Deus, que você ore e que você lê as Escrituras. Porque uma pessoa que lê a palavra de Deus, ela está cheia da unção de Deus. Ela tem autoridade, tem poder de Deus na sua vida.
Aí ela ora, os milagres acontecem, as bênçãos vêm, as portas se abrem, o lar é abençoado, a família é abençoada. É muito importante nós não sermos apenas conhecedores, mas nós temos experiência com Deus. Na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, seja praticante da palavra e não apenas conhecedor. É importante conhecer e experimentar Jesus. É importante ler e praticar a palavra. De nada adianta eu ter a Bíblia aberta lá da minha cama, lá na sala. A Bíblia é para você ler. E você lendo, você está se alimentando. E você tem força para praticar. Então não devemos ser apenas ouvintes, mas ser praticante. Só conhecer, muita gente conhece, mas não pratica. Por isso, nas Escrituras diz que a letra mata. Se você só ficar lendo e não procurar ter experiência com Deus, buscar o Espírito Santo, buscar o poder do Espírito Santo na sua vida, ser cheia do Espírito Santo, a letra ela mata. Agora o Espírito vivifica. Quando você lê a palavra e procura buscar a Deus, essa palavra torna-se fogo vivo no seu coração. Ela te fortalece, ela te firma, o seu amor por Jesus aumenta, sua fidelidade aumenta, você não vê dificuldade para obedecer a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa com dificuldade para obedecer, é porque ela não está procurando conhecer Jesus, ter comunhão com Ele, ser cheia do Espírito Santo. E Jesus fala: examinais atentamente as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Não? São elas que de mim testificam. E ela te fala da vida eterna. Nela está a vida eterna. Então, quando você examina a Escritura e procura cada dia mais ter comunhão com Jesus, viver com Ele, orar, adorar, comer da sua palavra, você cresce na fé. Você se torna firme. E a própria Bíblia diz que são como os montes de Sião, aqueles que confiam em Deus, aqueles que leem e praticam, aqueles que leem e procuram ter experiência com Deus. Hoje as pessoas têm se esfriado muito por falta de conhecimento e por falta de buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, quando você ora a Deus, quando você dobra o seu joelho na sua casa, no seu quarto, na igreja, para orar, o Espírito Santo sopra, o fogo começa a arder, seu coração se aquece, a sua fé se levanta e você caminha, se necessário for, andando por sobre as águas. Quando surgirem as lutas, as dificuldades, as barreiras, os problemas, aqueles momentos difíceis que nós vivemos, né? Os dias maus, meu querido, o que você tem aprendido nas Escrituras, coloca diante de Deus, busque a Deus, ore, peça a graça do Espírito Santo, poder do Espírito Santo na sua vida, e você vai ver como as muralhas caem, as portas se abrem, os milagres acontecem, a bênção chega no seu lar, a bênção chega na sua vida. É maravilhoso quando você tem essa experiência com Deus. Os ouvidos dele estão abertos para a sua oração. O seu braço está estendido para operar, para curar, para fazer maravilhas no seu lar. Talvez você que está acompanhando essa live agora, você está num leito de enfermidade, ou você está num tratamento sério de saúde, está aí com dores horríveis. Tenha certeza, o Espírito Santo é o Consolador. Você está ouvindo essa palavra, então busque a Deus. Fala: Senhor, eu creio na tua palavra, eu quero ter comunhão contigo, opera na minha vida. Tenha certeza, querido, que milagres vão acontecer. Fogo do Espírito Santo vai percorrer o seu corpo
e o nome de Jesus vai ser exaltado na sua vida. Olha, você que conhece a palavra de Deus, que é cristão, continue lendo a palavra e praticando, e cada dia procurando ter mais comunhão com Deus, buscando o poder de Deus, buscando o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E você que está longe de Jesus, você que um dia já provou o dom celestial, você que já adorou a Deus, que já esteve louvando a Deus na casa do Senhor, você que um dia chorou, que se quebrantou na casa de Deus, mas as ondas do pecado te afastaram do Senhor, é o momento de você voltar. Volta para Jesus. Eu sempre gosto de dizer isto. A porta da arca está aberta. Volta para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber, para te limpar, para te perdoar, para colocar o anel de dedo na sua mão, para te encher do Espírito Santo, para que haja festa no céu. Não vale a pena partir dessa vida sem Jesus. Você que conhece que Ele é o caminho, a verdade e a vida, volta para Jesus, meu querido. Venha correndo para Jesus, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no seu coração. E eu quero convidar vocês a formar uma corrente de fé comigo agora, de orar comigo neste momento, de buscar a presença de Deus e entrarmos diante do altar de Deus. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, e nem seus braços estão recolhidos, mas os ouvidos de Deus estão abertos, seu braço está estendido para te abençoar. Feche os seus olhos, una a sua fé comigo. Estamos aqui com os pedidos de oração do dia de hoje, e vocês que estarão durante essas lives, que vocês vão estar assistindo em outros horários, e mandar o seu pedido de oração, pelas madrugadas eu estarei dobrando o meu joelho e orando a seu favor. Aqui, muitos pedidos de oração, né? Vamos orar por eles. Feche os vossos olhos. Maravilhoso Deus, Deus onisciente, onipresente, Deus onipotente, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus do meu coração, eu adentro aos oráculos de tua santidade, irmanados pelos sentimentos da fé, com centenas de pessoas espalhadas por este Brasil. Que os céus sejam abertos agora, e as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus venham sobre essas vidas que estão orando comigo. Toca, Senhor, nessas pessoas, toca nessas almas, toca nesses corações, que haja maravilhas acontecendo, que hajam curas milagrosas, libertações poderosas, que o enfermo se levante do leito de enfermidade, que esta pessoa possa receber um milagre na sua vida agora. Supra a necessidade de cada lar, e que praga alguma chegue ao lar dos seus filhos, nenhuma mortandade que assola o meio-dia tenha poder no lar dos seus filhos, que caiam 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas que o seu filho não seja atingido. Deus, cubra com seu sangue a vida de cada um que ora comigo agora. Coloco as mãos, Senhor, sobre esses pedidos de oração. Que o Senhor possa alcançar essas vidas onde quer que estejam. Que os seus corações sejam cheios da glória. E que o milagre aconteça como resposta de oração a cada um deles. Deus, eu te agradeço pelas pessoas que oram comigo, nessa cidade, nesse estado e nesse Brasil. Em nome de Jesus, amém. Ô, meu querido, chegamos ao final de mais uma live e com a graça de Deus estamos aí. Enquanto nós estivermos com os cultos suspensos por causa da pandemia, eu estarei aqui na igreja, sempre das 6 às 8 da noite, mas estarei também
através da live. Sexta-feira nós voltamos com a live. Espero que você nos acompanhe. E que viva Jesus nos nossos corações. Um beijo no seu coração. E olha, estou orando por vocês. Quando você dobrar o seu joelho para orar, não esqueça de dizer: Deus abençoe o pastor Márcio. Cubra ele com a sua graça. Tá bom? Meu irmão, fica no amor de Deus e até a próxima, se Deus quiser.